vocês? Eu estou bem. Espero que todos vocês estejam também obedecendo, né? Respeitando as regras e tudo aquilo que foi dito para que a gente possa fazer durante essa quarentena. Hoje eu estou aqui novamente para a gente continuar o nosso estudo da EBD, falando sobre os diáconos. Lembra que na semana passada eu apresentei para vocês o primeiro diácono da igreja? Como era mesmo o nome dele? Quem respondeu? Estevão, tá certo, isso mesmo. Estevão lembra que ele foi apedrejado e foi morto? Então, crianças, depois que Estevão morreu, todos os cristãos que moravam em Jerusalém precisaram sair da cidade, porque os grandes líderes religiosos da época começaram a persegui-los. Então eles precisaram ir embora da cidade, e a Bíblia diz que somente os apóstolos de Jesus permaneceram em Jerusalém. Então, sabe por que tudo isso aconteceu após a morte de Estevão? A Bíblia diz que foi um plano de Deus para que o evangelho pudesse chegar até as outras cidades da região de Jerusalém. Então o evangelho começou a sair de Jerusalém e começou a ser conhecido em outros lugares. Então, crianças, antes da gente começar a nossa história de hoje, eu quero lembrar com vocês o nosso versículo que está no arquivo da memória. O nosso versículo está no Salmo 145, versículo 18. E ele diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Bem, crianças, começando a nossa história de hoje, ela se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 8. O nosso personagem da nossa história, ele foi mais um dos convidados que a igreja precisou naquele momento de crescimento da igreja. Ela precisava de pessoas para ajudar na distribuição de alimentos e no cuidado com os pobres e com as viúvas. E um desses diáconos é o Filipe, que nós vamos conhecer a história dele hoje. Filipe era um dos amigos de Estevão e ele também sofreu perseguição. Ele teve que sair de Jerusalém e ele foi morar em Samaria, uma cidade que ficava longe de Jerusalém. E lá em Samaria, Filipe continuou o seu trabalho, ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou pregando o evangelho e o trabalho de Filipe estava dando um grande resultado. As pessoas estavam ouvindo o evangelho, elas estavam se convertendo e acredite, crianças, até milagres em nome de Jesus Filipe estava fazendo naquele lugar. Então, de repente, Filipe recebeu uma convocação de um anjo do Senhor. Ele recebeu uma visita do anjo. E o anjo disse o seguinte para ele: Filipe, apronte-se e vá para o sul. Lá você vai passar por uma estrada deserta. Crianças, Filipe estava em Samaria e ele estava fazendo um trabalho maravilhoso para a igreja e para o Senhor. Vocês acham que Filipe, ele discutiu com o anjo? Você acha que ele discordou desse convite, dessa ordem que o Senhor mandou através do anjo? O trabalho dele estava sendo muito especial em Samaria. Vocês acham que ele deixou tudo e foi embora? Foi exatamente isso que Filipe fez, crianças. Ele obedeceu a Deus. Ele se aprontou e foi para essa estrada onde o anjo havia falado. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava indo, veio de encontro com ele uma carruagem. Bom, crianças, vamos descobrir quem estava nessa carruagem?
A Bíblia diz que quem vinha nessa carruagem era um eunuco. O que quer dizer eunuco? Eunuco era simplesmente o título de um oficial muito importante do rei. E esse eunuco, ele era da Etiópia, de um país muito distante, que veio até Jerusalém para adorar a Deus. E ele já estava indo embora, indo de volta para sua casa, e ele estava lendo um texto da Bíblia, só que ele não estava entendendo nada. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dele. Bem, Felipe correu para perto da carruagem e, aproximando-se, viu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o funcionário respondeu: como eu posso entender se ninguém me explica? E convidou Felipe para que subissem a carruagem. E vocês querem saber, crianças, qual é o versículo do profeta Isaías que o funcionário estava lendo? Ele estava lendo Isaías 53, versículo 7, que diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Bem, crianças, ao ouvir o texto, o oficial perguntou para Felipe: de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outra pessoa? Então Felipe explicou. Falou que era do próprio Senhor Jesus, explicou sobre o amor de Deus e sobre o plano da salvação em Jesus. Enquanto viajavam, eles passaram por um local onde havia água e o oficial disse: olha, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? E Felipe disse: se o Senhor crê no Senhor Jesus, é claro que pode. Então o oficial disse: eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E parando, desceram os dois da carruagem e Felipe o batizou ali. Então, saindo da água, o Espírito Santo de Deus levou Felipe embora. E nunca mais o oficial viu Felipe. E sabe onde Felipe apareceu? Numa cidade chamada Azoto. E sabe o que aconteceu? Felipe continuou falando do amor de Jesus para aquele povo daquele lugar. Bem, crianças, que bom, né, que essa história aconteceu dessa forma. Sabe por quê? Felipe saiu de Jerusalém e ele levou o evangelho para muito longe. E por causa desse momento que aconteceu na vida de Felipe, hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus, né? Porque ela chegou até nós. E que bom saber que sempre tem alguém do nosso lado, perto da gente, né? Que pode falar do amor de Jesus, que pode tirar as nossas dúvidas, que pode explicar aquelas palavras complicadas que tem na Bíblia, né? Então, hoje, sabe o que eu queria pedir para vocês? Para que vocês olhassem para alguém que está perto de você, aquela pessoa bem especial que está aí na sua casa e que te ajuda em todo o tempo, nas suas dificuldades, nas suas alegrias, nas suas tristezas. Eles estão sempre presentes na sua vida. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando do seu pai e da sua mãe, tá? Eles são as pessoas que te orientam, né? Então, quando você tiver alguma dúvida e precisar da ajuda de alguém para te explicar sobre a palavra de Deus, peça para o papai, peça para a mamãe, que eles vão te explicar com muito amor. E dá um abraço neles, tá? Faça uma homenagem de carinho para eles, porque eles merecem. Porque depois deles vêm os professores, vêm os pastores, mas em primeiro lugar está os seus pais, que graças a Deus te ajuda na palavra de Deus. Amém?
Muito bem, crianças, nós terminamos hoje então a nossa lição 6, que fala sobre a história de Filipe e o eunuco. Para a lição de casa, eu vou pedir para vocês fazerem a página 17, 18 e 19 da revistinha de vocês, tá bom? E não se esqueçam que a lição feita vale a pontuação para a nossa feirinha no final do ano, tá bom? Bem, crianças, vamos orar então para a gente encerrar mais uma aula de hoje, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer por esse privilégio de podermos estar mais uma vez reunidos para expor a Tua palavra e aprender mais uma história que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te damos graças pelo cuidado do Senhor com cada família, com cada lar. E também, Senhor, somos gratos ao Senhor porque a palavra do Senhor chegou até nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos ministros, pelos nossos professores, pelos nossos missionários que estão distribuídos por toda a terra falando do Teu amor, Senhor. Que o Senhor continue alimentando o coração de cada um e que a Tua palavra chegue em todo lugar por onde o Senhor desejar, Pai. Nos ajude, Pai, com essa missão tão importante, que é levar o Teu Evangelho onde quer que esteja alguém precisando de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Continua guardando as nossas vidas, guardando o nosso coração e alimentando a nossa alma com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Mais uma aula que a gente terminou. E fiquem com Deus, a semana que vem a gente está junto novamente, tá? Um beijo, Deus abençoe a todos vocês.